O silêncio na mansão de Daniel era uma entidade própria, pesada e fria como o mármore branco que cobria o chão e subia pelas paredes. Era uma casa projetada para impressionar, não para acolher. Um museu de luxo onde cada objeto de design ocupava seu lugar com uma precisão cirúrgica, mas onde o calor de um lar parecia um conceito alienígena. Naquela tarde de terça-feira, o sol de São Paulo entrava pelas imensas paredes de vidro, mas não conseguia aquecer o ambiente. Daniel chegou mais cedo, um evento raro em sua rotina de magnata da tecnologia, e o som de seus sapatos caros ecoando no hall de entrada foi a primeira quebra na quietude protocolar. Ele esperava encontrar a paz estéril de sempre, mas o que o aguardava na sala principal era uma tensão tão densa que podia ser fatiada. Um drama silencioso prestes a explodir. A voz de sua esposa, Flávia, cortava o ar como um caco de vidro, carregada de um desprezo que Daniel raramente testemunhava. Ela estava de pé, imponente em seu vestido de grife, apontando um dedo acusador para a faxineira Juliana. A mulher mais jovem, de uniforme simples e mãos visivelmente calejadas pelo trabalho, permanecia parada, absorvendo as acusações com uma serenidade que beirava o inacreditável. Em cima de uma mesa de centro, um bracelete de diamantes brilhava, a suposta prova do crime. Flávia a humilhava com palavras cruéis, chamando-a de ladra, aproveitadora, dizendo que gente como ela não merecia confiança. No centro de tudo, pequena e quase invisível em meio à opulência da sala, estava Sofia, sua filha de 7 anos, paralisada pelo medo, com seus grandes olhos fixos na cena que se desenrolava à sua frente. Mas não foi a acusação que quebrou o feitiço de normalidade para Daniel, nem a fúria de sua esposa. Foi o gesto de sua filha. Num movimento súbito e desesperado, Sofia correu. Ela não correu para o pai, a figura de autoridade que acabara de chegar, nem para a madrasta, que controlava seu mundo. Ela correu para a faxineira, agarrou-se com força às pernas de Juliana, escondendo o rosto em seu uniforme, e seu corpo pequeno tremia com soluços silenciosos. Com um esforço imenso, ela ergueu o olhar, não para Juliana, mas para Flávia, e em seus olhos havia um pavor tão puro e profundo que paralisou o coração de Daniel. É em momentos assim, quando a verdade grita sem precisar de palavras, que a gente entende o poder de uma história. Se você também se comove com relatos como este, considere se inscrever para nos ajudar a continuar trazendo-os à luz. O mundo dos negócios, das planilhas e das certezas absolutas de Daniel se desfez em pó naquele instante. A lógica que governava sua vida, onde o dinheiro comprava segurança e a ordem era sinônimo de bem-estar, desmoronou diante daquela cena. A lealdade de sua filha, seu amor incondicional, não estava com a família, mas com a mulher acusada de roubo. O medo, a emoção que ele se esforçava tanto para manter longe de Sofia, emanava diretamente de sua própria esposa. Ignorando o olhar triunfante de Flávia, que esperava que ele demitisse Juliana sumariamente, Daniel deu um passo à frente e se ajoelhou no chão de mármore. Pela primeira vez em muito tempo, ele não viu a menina com síndrome de Down que precisava de cuidados, mas a sua filha, aterrorizada. Ele olhou no fundo dos olhos dela e viu o reflexo de sua própria falha. Seus joelhos tocaram o mármore frio, um gesto de rendição que ele não fazia há anos, nem mesmo nos negócios. Ali, no chão de sua própria casa, Daniel finalmente viu. Não a menina com uma condição genética, mas a alma de sua filha, refletida no pavor que ela sentia da mulher que deveria protegê-la. Em seus olhos marejados, ele viu também os olhos de Ana, sua falecida esposa, e a promessa que lhe fizera no leito de morte ecoou em sua mente como um trovão. Ele prometera cuidar dela, amá-la, ser seu porto seguro. Em vez disso, terceirizou o afeto,
Pagou para que outros o fizessem, acreditando que o luxo poderia preencher o abismo de sua ausência. A culpa o atingiu com a força de um soco, tirando-lhe o ar e mostrando o quão pobre ele era em tudo o que realmente importava. Com um gesto contido, ele ergueu a mão, silenciando o protesto que começava a se formar nos lábios de Flávia. Sua voz, quando saiu, era baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. "Chega!" ele disse, a palavra pairando no ar como uma sentença. Ignorando a esposa, ele se dirigiu a Juliana, cujo rosto permanecia uma máscara de calma digna. "Você fica? Conversaremos depois." Então, com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo, ele desvencilhou os dedos de Sofia do uniforme da faxineira e a ergueu nos braços. O peso dela era ao mesmo tempo familiar e estranho, um lembrete físico de quanto tempo havia passado desde a última vez que a segurara daquela forma. Ele a aninhou contra o peito, sentindo os tremores que ainda percorriam seu corpo pequeno, e subiu as escadas, deixando para trás a cena congelada na sala. Naquela noite, o sono não veio. Daniel se trancou em seu escritório, um santuário de tecnologia e poder, mas que agora parecia apenas um cômodo vazio. Ele abriu seu laptop, não para checar e-mails ou ações, mas para navegar por pastas antigas, repletas de fotografias digitais de Ana. Lá estava ela, sorrindo, grávida de Sofia, o rosto iluminado por uma alegria pura. Ele se lembrou de suas conversas, de como ela sonhava com o futuro da filha, de como prometia ensiná-la a ser forte e gentil. Relembrou suas últimas palavras, um sussurro fraco no hospital. "Não seja apenas um provedor, Daniel, seja um pai." Cada imagem, cada memória, era uma faca que girava em seu peito, expondo a profundidade de sua falha. Ele havia construído um império, mas deixado seu maior tesouro desprotegido. A manhã seguinte trouxe uma mudança palpável na rotina da casa. Daniel informou, durante o café da manhã, que trabalharia de casa por tempo indeterminado. Flávia mal conseguiu disfarçar a irritação, seu sorriso tenso não alcançando os olhos. Para ela, a presença constante dele era uma quebra no protocolo, uma fissura em sua autoridade sobre o domínio doméstico. Daniel, agora com os olhos abertos, passou a observar. Ele viu o jeito como Flávia entregava o suco a Sofia sem olhá-la, a impaciência em sua voz ao corrigir a postura da menina à mesa, os elogios vazios que soavam mais como críticas veladas. Eram detalhes sutis, microagressões que antes passariam despercebidas, mas que agora se revelavam como peças de um quebra-cabeça sombrio que ele estava determinado a montar. Sua decisão seguinte foi lógica, calculada, um movimento de seu mundo corporativo aplicado à crise doméstica. Ele contatou uma empresa de segurança de elite, a mesma que protegia seus escritórios, e solicitou a instalação de um sistema de vigilância discreto. Câmeras minúsculas, quase invisíveis, seriam posicionadas nos cômodos principais da mansão. Uma parte dele sentia repulsa pelo ato de transformar seu lar em um campo de observação, uma violação da privacidade que ele mesmo prezava. Mas a necessidade de proteger Sofia, de entender a verdade que ela não conseguia verbalizar, era mais forte do que qualquer escrúpulo. Se ele não podia confiar nos olhos das pessoas dentro de sua casa, confiaria na lente imparcial da tecnologia que ele tanto dominava. Era a única forma que conhecia de retomar o controle. Enquanto os técnicos trabalhavam disfarçadamente, Daniel chamou Juliana para uma conversa em seu escritório. Ele se desculpou formalmente pela acusação de Flávia, esperando uma torrente de queixas ou um pedido de demissão. Em vez disso, encontrou uma serenidade inabalável. Juliana ouviu em silêncio, suas mãos calejadas repousando calmamente no colo. Ela não fez acusações, não se defendeu com veemência. Apenas disse, com uma voz suave, mas firme: "Sofia é uma menina de ouro, Sr. Daniel. Ela só precisa de paciência e carinho.
Naquela frase simples, ele compreendeu tudo. A lealdade de Juliana não era a ele, o patrão, nem ao salário, era a criança. A dignidade daquela mulher, em meio à humilhação que sofrera, era uma lição de caráter que o envergonhou profundamente. A primeira gravação foi a mais difícil. Sozinho na penumbra de seu escritório, Daniel deu o play. O coração martelando contra as costelas. A imagem mostrava a sala de estar. Horas antes, Sofia se aproximou de Flávia, segurando um desenho colorido, um sol amarelo e uma casa torta. Ela tentava mostrar sua arte, o rosto cheio de expectativa. Flávia, falando ao celular, pegou o papel sem desviar o olhar da tela, amassou-o com uma mão e o jogou na lixeira ao lado do sofá, dizendo "Agora não, Sofia", cortante. A menina ficou parada por um longo instante, o brilho em seus olhos se apagando, antes de se virar e sair da sala em silêncio. Não era violência física, era algo mais insidioso, o esmagamento lento e diário de uma alma. É difícil testemunhar uma verdade tão dolorosa, e é por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Se você acredita nisso, sua inscrição nos dá a força para continuar. A partir daquele dia, Daniel começou a reconstruir pontes que ele nem sabia que estavam quebradas. Ele deixou o trabalho de lado e levou Sofia para o jardim, um lugar que Flávia considerava apenas parte da paisagem. Sentaram-se na grama e ele descobriu que a filha amava o cheiro do jasmim que subia pelo muro e a sensação de formigas caminhando em seus dedos. Ele a observou por horas, enquanto ela colecionava folhas de diferentes formatos. Em uma conversa despretensiosa, ele soube que a cor favorita dela não era o rosa pálido que dominava seu quarto e suas roupas, mas um amarelo vibrante, a cor do sol em seus desenhos. Cada pequena descoberta era como encontrar uma peça de um mapa que levava ao coração de sua própria filha, um território que ele havia negligentemente ignorado por tempo demais. Aos poucos, a mansão começou a mudar. Certa tarde, para o horror de Flávia, Daniel e Sofia construíram uma cabana de lençóis e almofadas no meio da sala de estar, um ato de anarquia contra a decoração impecável. Lá dentro, com a luz de uma lanterna, ele contou histórias e ouviu as risadas genuínas de Sofia, um som que ele percebeu não ter ouvido em anos. A menina, sentindo-se segura, começou a se soltar. Suas frases, antes monossilábicas, se transformaram em sentenças completas. Ela começou a compartilhar seus pequenos segredos, seus medos de monstros no armário e seus sonhos com cachorros falantes. A casa, antes um mausoléu de silêncio e ordem, começou a respirar, a ter pulso, a se parecer, ainda que timidamente, com um lar de verdade. Flávia percebeu a mudança de dinâmica e sentiu seu poder esvair-se. Sua estratégia, então, tornou-se mais sofisticada e cruel. Na presença de Daniel, ela era a imagem da madrasta perfeita, cheia de abraços e palavras doces. Mas as câmeras contavam outra história. Daniel a viu sussurrando para Sofia que o pai estava muito ocupado para suas bobagens e que ela não deveria incomodá-lo com seus desenhos e brincadeiras. Ela tentava plantar na mente da criança a semente da dúvida, pintando Daniel como uma figura distante e inacessível. Exatamente o que ele havia sido até então. Era uma guerra psicológica travada nas sombras, uma tentativa desesperada de isolar a menina e manter seu controle sobre a narrativa daquela família. O confronto inicial foi inevitável. Numa noite, Daniel abordou Flávia com uma calma glacial. Ele não gritou, apenas mostrou a ela a tela de seu celular, onde um pequeno vídeo se repetia. Flávia ignorando Sofia, que chorava baixinho após tropeçar no tapete. O rosto de Flávia passou da surpresa para a fúria em segundos. Não houve pedido de desculpas, apenas contra-ataque. Ela o acusou de espioná-la,
de ser um pai ausente que agora queria bancar o herói. E então, ela sacou sua arma mais poderosa, ameaçou entrar na justiça, pedir a guarda de Sofia, alegando que ele era negligente e que a condição da menina exigia cuidados que ele, com sua vida ocupada, jamais poderia oferecer. A ameaça foi feita com um veneno calculado, projetada para paralisá-lo. A declaração de guerra pairou no ar pesado da sala. Mas, para a surpresa de Flávia, Daniel não recuou. O homem que antes temia o escândalo, que protegia sua imagem pública acima de tudo, havia desaparecido. Em seu lugar estava um pai. O medo da humilhação pública evaporou, substituído por uma determinação fria e protetora. Ele olhou para a mulher à sua frente e não viu a esposa elegante com quem se casara, mas uma estranha que havia trazido crueldade para debaixo de seu teto e ameaçava arrancar o que ele tinha de mais precioso. Ele sabia, naquele momento, que a batalha que se seguiria não seria por ações ou contratos. Seria pela alma de sua filha. E, pela primeira vez em sua vida, ele estava pronto para lutar uma guerra que o dinheiro não poderia vencer. A conversa final foi marcada na mesma sala onde tudo havia começado. Um palco de mármore branco que agora parecia um tribunal. Daniel sentou-se em uma poltrona, não como o dono da casa, mas como um observador paciente, uma calma que Flávia interpretou como fraqueza. Ela, por outro lado, permaneceu de pé, cruzando os braços, exalando uma confiança afiada, pronta para ditar os termos de sua vitória legal. Acreditava que a ameaça de um escândalo público e a luta pela guarda de Sofia o haviam encurralado. Ela já ensaiava mentalmente seu discurso de vítima, a madrasta dedicada que lutava contra um pai negligente para proteger uma criança vulnerável. O ar estava pesado, carregado com as palavras não ditas e as mentiras que sustentavam as paredes daquela casa. Daniel a observava, vendo pela primeira vez não a mulher que ele escolheu, mas a adversária que ela havia se tornado. Ele não começou com acusações, nem com as provas que guardava. Sua voz era baixa, quase meditativa, quando ele falou sobre o legado de Ana, sobre a promessa que fizera de proteger a alegria de Sofia. Ele falou sobre como o dinheiro havia se tornado uma desculpa para a ausência e como ele falhou em perceber que a maior necessidade de sua filha não era o luxo, mas o amor. Flávia ouvia com um sorriso de escárnio mal disfarçado, impaciente com o que considerava um discurso sentimental e patético. Onde você quer chegar com isso, Daniel? Se é para se sentir culpado, faça isso com seu terapeuta. Estamos falando de fatos. Eu cuido dela. Você paga as contas. Ela interrompeu, sua voz cortante. Ele apenas a olhou, um brilho de tristeza em seus olhos, e continuou, mencionando como o medo havia se tornado o sentimento dominante na vida da pequena. Foi essa calma que a quebrou. A ausência de raiva em Daniel, sua recusa em entrar no jogo de acusações dela, foi o gatilho que detonou a bomba de ressentimento que ela guardava. Sua postura desmoronou em uma fúria crua e sem filtros. Medo? Você não sabe de nada. Ela cuspiu as palavras, o rosto contorcido pela raiva. Você acha que é fácil cuidar dessa menina? Ela é um fardo, lenta, carente, sempre precisando de algo. Eu fiz o que tinha que fazer para colocar um pouco de ordem nela, para torná-la menos estranha. Alguém precisava impor limites, já que o papai estava sempre ocupado demais construindo seu império. Você me deve isso, Daniel. Eu sacrifiquei minha paz por causa da sua filha. A confissão saiu como um veneno, uma torrente de crueldade que finalmente revelou a verdade sombria de seu coração. Um silêncio pesado caiu sobre a sala após sua explosão. Flávia arfava, o peito subindo e descendo, ainda vibrando com a adrenalina de sua própria honestidade brutal. Ela o encarou, desafiadora, como se suas palavras fossem uma arma final e irrefutável.
Daniel não respondeu. Em vez disso, com um movimento lento e deliberado, ele estendeu a mão até a mesa de centro e pegou seu celular que estava pousado ali. Com um único toque na tela, ele quebrou o silêncio. A voz de Flávia, carregada do mesmo desprezo e ódio, ecoou pelo ambiente, repetindo cada palavra de sua confissão. Você acha que é fácil cuidar dessa menina? Ela é um fardo. O sangue drenou do rosto de Flávia. O choque, a negação e, finalmente, a compreensão aniquiladora a atingiram como uma onda, deixando-a pálida e sem ar, sua máscara de superioridade estilhaçada para sempre. Naquele instante, Daniel não sentiu o sabor da vingança ou o triunfo da vitória. O que sentiu foi um luto profundo pela mentira que vivera e uma onda avassaladora de alívio protetor. A batalha havia terminado. Ele não era mais o executivo calculista que usava a tecnologia para vencer uma disputa. Ele era apenas um pai que havia usado a única ferramenta que conhecia para proteger sua cria. Ele olhou para a mulher desfeita à sua frente e não viu um inimigo, mas o fim de um erro doloroso. A promessa feita a Ana finalmente estava sendo cumprida. Não com dinheiro ou segurança, mas com um ato de coragem e amor incondicional. Ele se levantou, deixando o celular gravando sobre a mesa, e caminhou em direção à escada, subindo para o quarto de Sofia, seu verdadeiro porto seguro. A saída de Flávia não foi marcada por gritos ou cenas dramáticas, mas por um silêncio esmagador que espelhava a frieza da casa que ela um dia governou. As provas eram irrefutáveis, e a justiça seguiu seu curso legal, afastando-a permanentemente da vida de Sofia. Para Daniel, no entanto, a verdadeira vitória não foi a resolução legal, mas a quietude que se instalou na mansão. O silêncio agora não era mais opressivo, mas pacífico, um espaço vazio pronto para ser preenchido com algo novo. Ele não sentiu o desejo de celebrar, em vez disso, sentiu um chamado urgente para agir. Seu primeiro ato como um pai verdadeiramente presente foi simples. Sentou-se no chão de mármore da sala, ao lado de Sofia, e a ajudou a montar um quebra-cabeça de animais da fazenda, descobrindo naquele gesto singelo o início de sua própria redenção e o som esquecido da normalidade. A estrutura da casa e daquela pequena família foi redesenhada a partir do coração. Em uma conversa calma em seu escritório, Daniel ofereceu a Juliana não apenas uma promoção, mas uma nova posição de dignidade e respeito. Ela se tornou a governanta da casa e a cuidadora principal de Sofia, com um salário que refletia seu valor inestimável e um status que a colocava como um pilar essencial daquele lar. Aos poucos, a mansão começou a se despir de sua rigidez. Desenhos de sóis amarelos e arco-íris tortos, feitos por Sofia, começaram a aparecer pregados nas paredes brancas, cada um deles uma pequena bandeira de alegria fincada em território antes estéril. As risadas da menina, antes raras e abafadas, agora ecoavam pelos corredores. Uma melodia que se tornou a trilha sonora daquela nova vida, valendo para Daniel mais do que qualquer relatório de lucros. Com o passar dos meses, Daniel mergulhou no universo de Sofia, um mundo que ele antes apenas financiava, mas nunca habitou. Ele aprendeu a se comunicar para além das palavras, entendendo os desejos da filha em um olhar, seus medos em um leve tremor das mãos e sua felicidade na forma como ela dançava desajeitadamente ao som de sua música favorita. Essa reconexão profunda o transformou e o inspirou a estender essa cura para além das paredes de sua casa. Ele mobilizou seus recursos, sua influência e sua energia para criar a Fundação Sofia, uma instituição dedicada a apoiar famílias de crianças com síndrome de Down, oferecendo recursos, terapia e, acima de tudo, uma comunidade de acolhimento. A dor de seu fracasso pessoal foi transmutada em um propósito maior,
Um legado de amor construído sobre as ruínas de sua negligência. No evento de lançamento da fundação, 3 anos depois, Daniel subiu ao palco. Ele não era mais o executivo frio e distante, mas um homem cuja força emanava da vulnerabilidade. Ao seu lado, Sofia, agora com 10 anos, segurava sua mão, seu sorriso iluminando o ambiente. Na plateia, Juliana os observava com lágrimas de orgulho nos olhos. Eu achava que minha missão era dar um mundo de coisas para minha filha, disse Daniel ao microfone, a voz embargada. Mas foi ela quem me deu o mundo, me ensinando que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas em quem escolhemos amar e proteger. A cena final daquela noite não foi de aplausos, mas do abraço silencioso entre os três. Uma família completa. Histórias como essa nos mostram o poder do amor para curar e transformar. E é por isso que sua inscrição é tão valiosa, pois nos ajuda a continuar compartilhando a esperança.